Já vou começar fazendo esse vídeo dizendo que o meu melhor cenário tá desse lado, porém ele tá contra a luz. E o meu cenário, que é tipo mediano, razoável, porque não é feio também esse fundo mais minimalista, só que ele tá a favor da luz, então aqui é melhor tanto pra vocês enxergarem, tanto pra fim o vídeo ficar com uma qualidade melhor. Mas esse não é o enfoque dele. E, bom, se você chegou até aqui, meu nome é Laura Ostin, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente debate assuntos como literatura, cristianismo, teologia e também a rotina, o cotidiano, coisas que envolvem a existência humana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço a você para se inscrever nesse canal. Não sei se você quiser, se você sentir à vontade, enfim. E eu tenho passado por um período de muitas reflexões, e são reflexões bastante internas. Às vezes eu me pego tendo 1000 pensamentos por hora. E todos esses pensamentos me levaram a pensar sobre ter uma vida morna, ter uma vida não significativa, onde Deus não é o princípio, onde Deus não é o foco. E esse é um assunto bastante importante, porque na maioria das vezes, o que acontece com nós? E agora eu vou entrar um pouco pro campo da filosofia. Um livro que eu li ano passado, na verdade, que foi O Mundo de Sofia, ele me abrangeu para ter uma outra perspectiva sobre a vida. E a partir daquele livro, eu comecei a perceber o quanto que a gente às vezes se pega transformando o cotidiano ou acordar no simples fato de levantar pela manhã como uma coisa simples e comum a todos nós. E de fato, todas essas coisas são isso. Não tem como você dizer que eu acordo e você não. Se você não acordar, simplesmente está morto, enfim, ou está em um estado de coma, que seja. Mas são coisas que são comuns à raça humana, certo? Porém, o livro também entrega a narrativa de que quando a gente se acostuma a essas coisas e acha essas coisas tão normalizadas, acabamos enfrentando uma vida medíocre, chata e tediosa, de certa forma. Quero quebrar esses paradigmas que a gente tanto cria, né? E, bom, sobre a vida morna. Sobre ter uma vida morna, sobre ter uma vida em que não há intensidade. Mas afinal, o que é ser morno? Isso tá mais contextualizado lá no livro de Apocalipse 3, 15 ao 16, que eu vou ler agora nesse momento com você. Contextualizando o livro de Apocalipse aqui pra vocês, neste momento, Deus ele está falando à igreja de Laodiceia e ele envia, na verdade, um dos seus anjos pra conversar com essa igreja. Então, essa é a mensagem. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreveu o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. E por que esse versículo ele é tão forte, tão profundo e na maioria das vezes a gente não nota isso? Agora essa introspecção vem mais pro meu lado. Eu sou uma pessoa extremamente intensa, então eu amo com intensidade, eu odeio com intensidade, eu faço de tudo pelas pessoas que eu amo com intensidade. Tento ser o máximo presente em todas as ocasiões. Mas eu não entendo. Porque eu sei que muitas vezes, mesmo eu tendo esse traço de personalidade que tem seus pontos ruins e bons, eu fui tão medíocre ao se tratar de Deus, tão mediana. Fui morna. Porque pra mim tanto faz ou tanto fez se eu buscava ou não. Tava tudo bem eu passar os meus dias tendo uma rotina normal como a de qualquer um e sem falar com Deus. Ou seja, eu tenho uma vida mundana. Porque dessa forma, uma vida morna não te diferencia de uma vida mundana, de uma vida onde Deus não está presente. Se Deus não está à frente de tudo que você tem, então nada vale a pena. Tudo é inútil. Porque pense bem comigo, o que vem primeiro? O Criador ou a criação?
obviamente, o Criador. E a partir do momento que a gente deixa que o Criador seja de lado e não louvamos por toda a criação, e não só da criação, mas tudo aquilo que envolve a criação dele, o amor, o carinho, o zelo, as angústias, as dores, as tristezas, as infelicidades, os importunos. Os milagres. A chance de estar vivo hoje. A partir do momento que deixamos todas essas coisas de lado, percebemos o quão ingratos somos. A verdade é que uma vida com Deus, muita gente vai te relatar, e eu posso dizer que já relatei isso para muitas pessoas, ela vai ser difícil, vão ter mil obstáculos e guerras espirituais, enfim. Mas quando você é morno, não tem nada disso. Acho que por isso é tão confortável ser morno. Mas ao mesmo tempo é tão estúpido e tão ingrato ser assim. E tão covarde. Porque você não tem coragem de enfrentar, de reconhecer os seus pecados. Não tem coragem de enfrentar a realidade. Aquilo que Deus quer pra você, os planos que Jesus tem pra você. Nós caímos no comum. E tratamos coisas tão grandiosas como o fato de acordar pela manhã, como algo que acontece a todo mundo, uma experiência vivida por todos, mas se você parar para pensar, nem todos tiveram essa mesma chance que você pela manhã. Sobre a vida morna, eu pedi para Deus, e com muito fervor, para que eu passasse na instituição federal. Eu fiz a minha parte estudando, é claro, mas pedi para Deus para que aquilo fosse da vontade dele, sabe? Se não fosse, eu não passaria, mas se for, que eu passaria. E coloquei a vontade dele à frente. E eu vi que naquele momento eu colocava o que Deus queria pra mim à frente de todas as coisas, independente da minha vontade. Minha vontade era passar. Mas qual seria a vontade de Deus pra minha vida? E, felizmente, essa era a vontade de Deus pra ele. Que eu passasse lá, que eu estivesse lá. Mas chegou um ponto que eu deixei que todas as tarefas, os afazeres e as outras mil coisas que a gente tem que cumprir durante o nosso dia ocupassem o lugar de Deus. Existe um versículo muito conhecido que é: busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Por que Deus fala isso? Porque todas as outras coisas são supérfluas, tudo é vaidade do ponto de vista bíblico. Na verdade, se fôssemos voltar à nossa essência, só buscaríamos a Deus incessantemente e não precisaríamos de mais nada. Mas por nossa culpa precisamos disso, precisamos dele. E ser morno é não reconhecer que precisa de Deus em sua vida. Ser morno é não perceber que você é fraco, que você é inútil, que você é indispensável. Mas quando se trata daquilo que Deus quer pra gente, nos tornamos parecidos com Ele. Porque Jesus jamais deixaria de lado seu Pai. Ele jamais deixaria de lado o homem que deu a vida a Ele. E é o que nós fazemos muitas das vezes. Então, por isso, procurem primeiro o reino de Deus. Olhem primeiro o reino de Deus. Essa é a grande razão de ter uma vida morna. E essa semana eu refleti muito sobre isso, porque eu tive uma das melhores semanas da minha vida. Mas não foi exatamente porque eu consegui cumprir todas as metas. E de fato eu cumpri. Eu treinei, eu estudei, eu acordei cedo, me alimentei bem. Mas não é sobre isso. É sobre o fato de todas essas coisas serem possíveis por causa dele. Porque eu comecei os meus dias agradecendo a ele pelo fato de eu acordar. Que muda tanta coisa. Parece que é uma coisa tão pequena, mas esse é o negócio, a gente trata as coisas de Deus como se fossem coisas ordinárias, e na verdade elas são extraordinárias. Você pode louvar a Deus através do ordinário, através do comum, através daquilo que você faz.
quer comeis, quer bebeis, façam isso para a glória de Deus. Todas essas coisas são para a glória de Deus, então não viva uma vida como se Deus não fosse importante o suficiente, porque todas essas coisas só são capazes por conta da existência de Deus. Só estamos aqui porque Ele veio primeiro. Isso é lógico, isso é matemático. Isso é um pensamento racional. Não há como a criação vir primeiro que um Deus. Então por que você deixa tantas coisas que são da criação vir primeiro que o Criador? Por que viver uma vida tão morna? Somos tão intensos ao amar, ao odiar, a julgar, a acolher. Mas por que não somos tão intensos ao amar Jesus? Alguém mais deu a vida por você para que você, por meio da graça, tivesse salvação? Porque se fosse por algo, todos nós não estaríamos no céu. Não somos bons por natureza. Não somos nem ao menos maiores ou melhores do que o verme do cocô de cavalo. Nossa importância é microscopicamente inútil. Mas a partir da graça, ela se torna algo tão lindo e singular, porque Deus traz isso à tona. Então, o que eu tenho para refletir sobre hoje é: amem intensamente, adorem intensamente ao Senhor primeiramente. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Viver o agora é o momento em que você toca a eternidade. Por quê? Porque viver no passado só mostra que você ainda está no antigo você e não quer viver aquilo que Jesus tem agora para você, o que Jesus tem a te entregar nesse momento. E viver no futuro só antecipa a ideia de que você não confia no incerto, tem planos para o incerto e não abraça o incerto de certa forma. O amanhã não nos pertence. O hoje é a única coisa que, entre aspas, pode nos pertencer para que tenhamos a eternidade com Jesus. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, essa é a reflexão de hoje que eu queria trazer à tona. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijão.